Eu estou passando um seminorte para vocês aí, teólogos de escatologia aí, dos últimos tempos aí. Só que é difícil para mim gravar isso aqui, ó. Porque a maçonaria, eles começam a fazer magias para mim aí por roda. Deuteronômio no capítulo 18, versículo 10. E eles fazem cão aí, acuar aí por roda para tentar atrapalhar o pessoal da maçonaria que faz isso aí. Então eu tenho que dar pausa nas minhas gravações aqui. Você que está vendo essa gravação e que é estudante, ó, presta atenção, ó. Você vai fazer um concurso, alguma situação aí, ó. Você já viu falar no chamado branco? Às vezes, se você não for da maçonaria, que algum professor, alguém vê, algum colega teu do teu lado, eles fazem alguma coisa assim, ó. Eles batem, ó. Tu perde o raciocínio. Tu esquece o que tu ia fazer na prova e tu não passa. Essas provas aí, por enquanto, e essas situações aí, são esses professores aí, a maioria são tudo maçons. Até Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então, o chamado branco, às vezes, não é você que está em pane. São magias que te fazem, tá? Isso está escrito na Bíblia, se você quiser olhar, é Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Isso é prática antibíblicas. Deus proíbe isso aí. E Deus vai condenar quem faz essas práticas aí ao tormento eterno. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Bom, aqui o assunto daí para vocês teólogos. Eu tenho aqui um seminorte para vocês darem uma olhada aí. É o seguinte, o primeiro aqui, esse homem aqui na areia aqui. Aqui, ó, a história de Abraão. Abraão, o pai das três principais religiões. Aí que é o judaísmo, islamismo e o cristianismo. O que aconteceu lá no passado? Abraão, e foi para uma cidade lá e Você sabe lá da história, aí chegando na cidade lá, a mulher dele, Sara, era muito bonita, o rei daquela cidade perguntou para ele quem era aquela mulher lá, os servos do rei. E Abraão ficou com medo de ser morto e ele disse que era a irmã dele. E aquele rei pegou aquela mulher para levar para o seu harém. Depois Deus avisou aquele rei em sonho, não toque nela, porque senão vai sobrar para ti, rei. Então ele devolveu a Abraão, ainda xingou Abraão porque que Abraão tinha feito aquilo. Aí Abraão disse, não, eu temi pela minha vida. Então aqui Deus avisou Abraão. E o que aconteceu mais tarde? O erro de Abraão lá. Aqui eu suspeito que é outro gatilho aí. Para o dilúvio de fogo de Zacarias capítulo 13, versículo 8. Eu suspeito que é outro dilúvio de fogo. Abraão teve aquela ideia lá de pegar a escrava egípcia Agar para ter um filho, e Deus não avisou Abraão, dizendo, não faça isso que vai dar ruim. E vocês sabem quem é, né? O Islã diz que é Israel diz que é o Islã. Vocês sabem quem são, vocês teólogos evangélicos. Que se Deus quisesse, Deus podia ter avisado Abraão em sonhos e Deus não avisou. Mais tarde, o que aconteceu? Esse homem no deserto simboliza aqui, ó. O jovem lá, o Ismael, estava no deserto para morrer. E apareceu um anjo para ele e salvou a vida dele. Aí tem. Se ele tivesse morrido lá, ele e Agar, não teria crescido essa outra parte. Vocês sabem. Por isso que eu considero que é uma das novilhas vermelhas para os últimos tempos aí. Para um gatilho. Para o dilúvio de fogo de Zacarias 13:8. Essa parte aí, você que está olhando e não quer pesquisar na Bíblia, aí, a Bíblia diz que no fim dos tempos aí haverá guerras e acontecimentos aí. Essa parte aí de Zacarias 13:8, que 2 de cada 3 habitantes da terra morrerão. E se os meus sonhos proféticos estiverem certos, será na década de 2050. Quem estiver vivo aqui nessa terra vai se lascar.
E as novilhas vermelhas é de Israel lá. É aquele sonho que eu falei para vocês que eu estava, sonho sim, apagando imagens na TV, tipo de um pendrive. Quando chegou as novilhas vermelhas, eu não pude apagar. E isso aqui também, eu acho que é um botão aí igual Ismael, para o final dos tempos, para aí uma espécie aí de onipotente passar o dilúvio de fogo na terra aí. Mas o que acontece isso? E Hebreus 9, aqui para nós cristãos, ó, anulos aqui, ó. Isso aqui para nós cristãos não tem validade, ó. Cinza de novilha para nós não purifica nada. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Isso aqui para nós, daí pro verdadeiro evangélico, daí que segue a Cristo, isso aqui daí é heresia, né? Heresia não serve para perdão de pecados, nem para purificação. Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas são para nós, para os nossos filhos, e as escondidas são para Deus. Então vocês têm o norte aí, ó. Povo aí de Ismael aí, e as novilhas vermelhas aí. São os botões aí da última guerra aí, antes da grande guerra, antes da volta de Jesus, de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eu acho assim.